Olá, queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Nós estamos aqui para o nosso devocional, que sempre temos o nosso compromisso de estar junto com os nossos irmãos, trazendo a palavra de Deus. Nós vamos fazer o fechamento de Números 15, 21, 17 a 21, que diz assim a palavra de Deus, 15, 17 a 21. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes na terra em que vos hei de meter, acontecerá que, quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Das primícias da vossa massa oferecereis um bolo em oferta alçada, como oferta da eira, assim o oferecereis. Das primícias das vossas massas dareis ao Senhor oferta alçada nas vossas mãos. Muito bem, ontem nós fizemos a explicação desse texto bíblico, falando sobre a questão da oferta das primícias. Explicamos essa expressão reshit no hebraico, primeiro, né? É a mesma palavra que aparece em Gênesis primeiro, no princípio criou Deus os céus e a terra. E quando cada israelita entrasse na terra prometida, que fosse comer do fruto, do produto da terra, ele deveria ser grato a Deus pelas bênçãos recebidas. E a oferta e os dízimos é uma forma de você manifestar gratidão para com o Deus eterno. Eu quero dizer a todos que tanto dízimo como oferta é um ato de gratidão. Não é algo compelido, não é algo obrigatório. Quando alguém diz assim, estava na lei, o Código Mosaico não se trata de uma imposição humana. Mesmo assim, era a própria palavra de Deus. O grande problema na lei é que o homem não conseguia cumprir a lei. Aí Cristo cumpriu. Como ele não cumpria, trazia as consequências pelo não cumprimento da lei. Não que a lei ela fosse a lei divina. Nós não estamos falando do Código de Hammurabi, nós não estamos falando de leis assírias, babilônicas, nós estamos falando da lei do Senhor. O próprio salmista diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Quando você lê o Salmo 1:2, está escrito: o meu prazer está na lei do Senhor. Então, nunca entenda essa lei, ou a lei mosaica, como sendo um absurdo, como sendo maldita. A maldição era para quem não obedecesse à lei, mas a lei era a própria palavra de Deus, ok? Então, muito importante nós atentarmos para isso. E quando nós olhamos para esses versos lidos, Deus haveria de introduzir Israel na terra prometida. E ali, quando eles começassem a gozar dos frutos da terra, quando eles começassem a usufruir e a tirar proveito dos benefícios do Senhor, eles deveriam manifestar a primeira coisa, gratidão para com Deus. Então, ofertar, dizimar é ser grato para com Deus. Tanto faz ser em alimento como em dinheiro, você ofertava a Deus. Porque existem pessoas que dizem assim, no Velho Testamento o dízimo não era dinheiro. Se vocês analisarem no Velho Testamento e antigamente a moeda de troca era alimento. Ou seja, de qualquer forma era dinheiro. O ato da moeda em si veio a existir depois. Mas como era que as pessoas viviam antigamente? Faziam a troca de objetos para terem direito a alguma coisa. Eu ainda convivi um período, e todos do Maranhão sabem disso, que a pessoa que trabalhava com roça não tinha dinheiro em banco. Então o que eles faziam? Eles iam ao comércio, já vendia antecipado a colheita do arroz para eles ficarem comprando no comércio. Então era uma moeda de troca. Então, o que nós queremos dizer para vocês é que quando um judeu ofertava ou dizimava, ele não fazia simplesmente a doação de recursos financeiros. Ele adorava a Deus em gratidão, reconhecendo a bondade de Deus na sua vida. Mas aqui são as concepções dos judeus. E como era a concepção de Jesus e a concepção de Paulo? Vocês se lembram que Jesus disse que não veio desfazer a lei, mas ele veio para cumprir. Mateus 5,17. Isso está claro, categórico. Porém, nós vamos analisar o posicionamento de Jesus sobre essa questão. Vamos lá. Mateus capítulo 23, verso 23. Olha o que diz a Bíblia. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais os dízimos da hortelã, do endro e do cominho,
e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Jesus não desfez da lei do dízimo, Jesus não contrariou o dízimo e ele nem disse que era só um período da lei. Ele deixou claro, continueis a fazer. Está aqui claro na própria palavra de Deus. Então, por quê? Porque é um ato de gratidão ao Deus Todo-Poderoso. E aí, se vocês observarem, alguém diz assim, por que esse ensino ele não aparece de forma caudal, de forma volumosa no Novo Testamento? Ora, quando um assunto já era bem tratado e bem reconhecido, não se precisava de tanta ênfase sobre ele. Razão pela qual não se precisava orientar os judeus, porque eles eram totalmente categóricos no cumprimento desta missão. Mas essa é a visão de Jesus. Jesus ensinou sobre dízimo, Jesus ensinou sobre oferta. Vocês se lembram do capítulo 6 de Mateus, quando ele falava das 3 disciplinas cristãs, quando ele falava da oração, do jejum e também do ato de ofertar? E vocês se lembram de Lucas 21, a viuvinha pobre? Jesus em momento algum desprezou isso. E nesse viés segue a mesma linha o apóstolo São Paulo. Se vocês atentarem muito bem para o que o apóstolo São Paulo ensina sobre os recursos, ele vai deixar claro para nós, quando você lê a própria palavra de Deus, nos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios, ele deixa isso bem claro. Como também a própria palavra de Deus, ela deixa claro que o apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios 9, em 1 Timóteo 5, ele ensinou claramente sobre oferta e também a manutenção da obra de Deus. Mas eu quero deixar para os irmãos, quando vocês... Vamos ler só essa passagem de Paulo, Romanos 11. Romanos capítulo 11, você que tem a sua Bíblia, acompanha aí. Romanos capítulo 11, verso 16. Diz assim, ó. E as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos os são. Quando você olha para essa questão de ofertar e dizimar, tenha em mente duas coisas. Primeiro, o aspecto material. O aspecto material é a coisa em si, mas tem o aspecto espiritual. O espiritual é a gratidão em reconhecer que Deus é quem dá aqueles bens. Provérbios 3:9 diz, honra ao Senhor com os teus bens. Veja que isso é bíblico. Você ser grato a Deus, você louvar a Deus pela vida, pelo comércio, pelo dinheiro, por tudo que Ele te dá, é bênção do Pai Eterno. Mostre que nessa gratidão o material não te domina. A Bíblia diz que nós temos que ser senhor do nosso dinheiro e não o dinheiro ser senhor das nossas vidas. Quando o dinheiro é senhor das nossas vidas, aí entra a idolatria, que é o mamon. Então, seja grato a Deus com a sua vida, com o seu tempo, mas também com a sua contribuição. Deus vai continuar te honrando, porque quem honra Ele com tudo o que Ele dá, recebe bênçãos mais e mais do Pai Eterno. Por isso que 1 Coríntios 10:31 diz, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe. Pai Santo, Pai querido, te agradecemos pela Tua palavra e estamos falando desse princípio, da bênção de sermos gratos a Ti, com a nossa vida, com o nosso corpo, com a nossa voz, mas também com os nossos bens. Que não sejamos egoístas, avarentos, que não sejamos mesquinhos, mas que sejamos, ó Pai, úteis, contribuindo na Tua obra com amor e com alegria, para a manutenção da Tua obra, sustento de obreiros e missionários, que possamos Te honrar com o dinheiro que o Senhor coloca em nossas mãos. Porque, como diz Davi, tudo vem de Ti e para Ti nós devolvemos. A Tua palavra diz em Ageu 2:8-9, que o Senhor é o dono do ouro e da prata. E quando o Senhor coloca isso em nossas mãos, nós queremos ser gratos a Ti por tudo. Ser conosco em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.